Milton, de novo, prazer estar diante de um ícone da dramaturgia brasileira, como o senhor. Queria que o senhor dissesse, primeiro, como é receber um projeto de Jorge Amado, né, poder estar na adaptação de um projeto de Jorge Amado, com um grande elenco, além do senhor, e fazer uma figura de um governador que o senhor, inclusive, já tentou a candidatura, né? Já tentei, no Rio de Janeiro já tentei. Antes de mais nada, eu quero dizer do prazer, da honra e da alegria que eu tenho de voltar a Salvador. Eu já tive a oportunidade de manifestar esse meu carinho por Salvador. De outros trabalhos também feitos aqui, Tenda dos Milagres. Vai lá ver que eu estou lá. Ficamos aqui meses aqui fazendo Tenda dos Milagres e foi uma experiência maravilhosa. Com relação ao filme do Joaquim de Almeida, a direção aí do Marcos Jorge, melhor dizendo, primeiro é a oportunidade de trabalhar com um ator como esse aqui, que ele é um português e que ele tem uma habilidade. Quando ele é português, ele fala com sotaque português, e quando ele é americano, ele fala muito mais americanizado do que qualquer outra coisa. E desse meu irmão que está no segundo andar, e eu digo para você que eu fico sempre muito preocupado, porque eu sou muito emotivo, e eu acho que Deus levou ele muito cedo. Conheci uma pessoa de talento, um cara maravilhoso, e que de repente, numa madrugada qualquer, Deus o leva e nos deixa aqui numa tristeza muito grande. O filme, o duelo, a gente não vendo o filme, porque quando você filma, você lê o roteiro e tem uma ideia. E você, para poder falar melhor do filme, você precisa ver o filme. Não, o meu papel foi cortado. Mentira, não é isso, é o todo. Eu sou ator que faço desde uma única palavra, desde um olhar, e o resto não tem nada a ver comigo, mas eu sou esse ator. A minha disciplina é essa, porque se alguém me chamar para fazer um olhar, é porque este olhar eu sou capaz de realizar. A gente vai filmar várias vezes, mas é uma participação das mais importantes, porque cinema é o conjunto de todos. E é isso que você que está nos prestigiando nesse programa, não deixe de ver, não só por ser um filme brasileiro, mas por ser um filme interpretado por uma pessoa deste naipe, e mais ainda deste naipe que aqui está, que Deus levou tão cedo. Mas a gente já sabe que mais hoje, mais amanhã, a gente vai se encontrar lá. Na produção que o senhor está presente com o seu filho, Maurício, quem está mais quem ali no set? Você colocou pai, filho? Meu filho tem talento, claro, eu não vou mentir, ele tem muito talento. E ele o fez com muita perícia, a participação dele, né? Fez com muito carinho, muito afeto, porque, como ele aprendeu que o importante não é o tamanho, mas a qualidade. E quando nos chamaram, foi porque era para fazer alguma coisa de qualidade. E o Maurício também desenvolve o seu talento, que ele tem, não é por ser meu filho, mas ele tem esse talento, então, que ele que o use, não é ele que faça o que de melhor ele possa. O filme fala muito sobre a questão da ausência de moral, de ética, de respeito. Como as pessoas chegam ao poder. Está tocando o telefone, mas eu vou desligar. Me dê só um minuto. Alô? Não, eu estou em Salvador. Eu estou em Salvador, eu estou dando uma entrevista na televisão. Me liga daqui a pouco. Tá, pode deixar, tá ok, tchau. Imagina você, espectador, a gente é assim. O cara está me ligando do Rio de Janeiro para saber se eu quero um negócio de Mega Sena. Pode botar isso, não tem problema nenhum. Está me ligando para saber se eu quero jogar na Mega Sena. Eu vou jogar, que eu não sou besta. De repente dá certo, né? Voltando à pergunta, o filme fala muito sobre essa ausência de ética, de moral, de respeito, né, de como certas pessoas chegam no poder, critica a questão das amizades, do nepotismo, e certas situações que podem ocorrer, infelizmente na obra não retrata,
poderia acontecer um acidente, né? Um cara que conseguiu o título de comandante e ter oportunidade de, enfim, entrar num bar, que acaba, não estragar, dar um spoiler, tendo sua sorte no final. Mas como é que o senhor enxerga essa visão de Jorge Amado com a visão do Marcos Jorge no filme e a relação hoje no Brasil com tanta... Muito bem. Então, vamos falar de Jorge Amado. É uma paixão. Eu, quando cheguei aqui hoje, alguém que estava no ônibus falou assim, eu quero ir na casa de Jorge Amado. Então, me deu um pequeno nó no coração. Porque, não que eu fosse íntimo do Jorge Amado, mas eu frequentava a casa dele, nos andaios. Então, como a cidade mudou muito, a geografia mudou, eu não sei exatamente onde seria a casa dele. Primeiro, é o prazer de reviver alguém do talento dele. O rapaz foi lá na casa dele e, obviamente, saiu enriquecido. O segundo, trabalhar com esse personagem, trabalhar com esse cara que, de repente, com o golpe, ele consegue algumas coisas, nada mais é do que uma fotografia do país, lamentavelmente. Hoje, no país, as pessoas, os corrompidos, aumentaram muito de percentual na civilização brasileira, lamentavelmente. Na minha modesta avaliação, eu acho que nós não podemos mais suportar que menores de 14, 15, 16 anos matem pessoas para levar o dinheiro ou para comprar drogas ou para sobreviver. Isso não entra na minha cabeça. Lugar de criança é um lugar de respeito, um lugar de aprender um pouco mais da vida, aprender um pouco mais da sua missão na Terra. Então, quando se fala de uma pessoa que se aproveita da fragilidade dos outros, de alguma forma ele vai pagar. Mas hoje, mais amanhã, alguma coisa não vai dar certo. Então, voltando ao negócio dos menores, nós não podemos ter um país com esse percentual de gente corrupta, de bandidos, de gente que tira dinheiro da empresa que pertence a você, pertence a mim, ao Joaquinzinho, ao Manelzinho, ao mais pobre, ao mais rico, pertence a todos nós. E nós não podemos suportar isso. A gente tem que ter alguma atitude. Nós temos que, a nossa justiça tem que ser mais limpa, mais dura, mais efetiva. As pessoas não têm que ter medo das classes que estão aí, das classes dominantes. Porque se for assim é melhor sair. Isso. Então, essa relação de povo povo e presidente, e governador, e vereador, e deputado, e questão de direitos, juízes, eles têm que ver o país de maneira diferente. Tratar estas coisas como se fosse na casa dele. Tratar os desonestos como se fossem filhos, irmãos deles. Porque eles têm moral para chegar e dizer, não faça isso. O Brasil tem tudo. E houve um tempo em que a gente viajava muito com o teatro, de norte a sul, de leste a oeste, literalmente, levando uma mensagem de fé, levando uma mensagem de melhora, de progresso, de uma melhor divisão da renda, de uma melhor divisão do alimento, plantar e criar alimentos para todos aqueles que são mais pobres. Eu não consigo entender como é que um país tão bonito como esse, um país tão lindo e tão farto como esse, não pode ter escolas em todos os lugares, nos 5.000, não sei quantos municípios. Perdão, que nós temos. Eu não consigo conceber isso. É uma responsabilidade de quem se propõe a ser candidato a isso e leva os votos do povo e depois ir lá fazer lambança. Não entra na minha cabeça. Não pode fazer isso. Na minha modesta avaliação, gente que age assim deveria, sem julgamento, prisão. Ponto final. O Código Penal tem que mudar. Não pode deixar brechas. Ah, mas eu estava lá, mas foi um instante. Não, senhor. Isso pertence a todos nós que pagamos impostos. Isso pertence àqueles que são mais pobres e que querem os seus filhos e filhos no geral, tenham uma vida melhor, uma vida mais decente. Porque o que vai acontecer? O país vai enriquecer. O país precisa se organizar. A gente precisa saber que não pode ter 4, 5, 6, 7, 10 filhos, porque nós não temos economia para isso. Eu não sou herói, não sou absolutamente nada, eu sou apenas um ator que estou dando palpite aqui. Eu só tive 3 filhos porque eu sabia que minha mulher e eu poderíamos dar a eles escola, saber, conhecimento, ética, moral, respeito, desejo de sonho, sonhar. Só tivemos 3.
Não adianta eu ter 6 filhos se eu não tenho recursos para eles. Os meus filhos, e não estou exagerando, os meus filhos todos eles têm diploma universitário. Porque a mãe e eu, provendo a mãe, sempre tivemos essa coisa de estudar melhor. Ah, mas ele está desempregado. Está desempregado, mas ele está amado culturalmente, intelectualmente, até para entender não estar trabalhando. Eu acho, desculpe, não sei se é isso que você quer saber, mas é isso que a arte para mim é isso. Então tudo isso que eu falei, eu acredito nisso como amanhã é um novo dia, como o sol vai aparecer amanhã, como a chuva vai chover amanhã. Tudo isso eu tenho no meu coração. Eu acredito muito, muito, muito no homem com moral, ética, sem desculpas para não ser ético. Eu trabalho há muitos anos. Eu dirigi novelas, talvez você não saiba, nem é obrigado a saber. Eu dirigi coisas. Nunca entrou no meu bolso um tostão que não fosse conquistado, né? Que eu tenha ganhado por trabalho. Nunca. Em nenhum momento. E assim são meus filhos. E assim são os meus mais próximos. Porque a gente está sempre vigiando. Estamos falando de moral e ética. É isso que nós estamos falando. Moral e ética. A gente sabe que isso acontece também no mercado desse livro aqui, né? Também. Claro que sim. Às vezes o cara sabe que não vai exibir o filme, vai lá, pega, faz a metade do filme e o resto cola com uma besteira. Quando eu falo geral. Eu falo geral. Não estou falando de todas as categorias. Como um expoente, né, da luta pela causa do negro, a injustiça que aconteceu muito, da ausência de um espaço do negro, não só na televisão, no teatro, no cinema, muito. Ainda discutido, não sei como é que o senhor está acompanhando nos Estados Unidos, tanta discussão, protestos no Oscar. Como é que o senhor enxerga hoje o espaço do negro na... Politização de fato. Não é politização negra, não é politização afrodescendente. Eu não sou africano, eu sou descendente africano. E eu tive a felicidade de ir lá e descobrir mais ou menos de onde eu vim. Porque eu sou baixinho em relação aos países aí todos. Eu fui ao Festac. O Festac, na época, foi o maior encontro de negros no Brasil. Foi tão fantástico que um dia eu estava andando na rua, num dos poucos dias, fiquei lá 15 dias, na Nigéria, Lagos, Nigéria. Eu estava andando e entrou num daqueles lugares de encontro uma moça louríssima, olhos azuis, e ela disse alto e bom som: eu estou aqui porque eu sou hija de negros. Mi mamita es loura, rubia, uma coisa assim, pero eu sou hija de negros, estou aqui porque quero meu lugar aqui. Eu fiquei olhando para a cara dela e vi que ela tem toda a razão. Por quê? Nos poucos livros que eu li, os homens ficaram em pé no centro da África, em Joanesburgo, ali perto de Joanesburgo. Eu fui lá, só para olhar. Foi aqui que começou os 4 que andavam com 4 subindo na árvore, que o bicho ia comer. Foi aqui que ele aprendeu a andar em cima de 2 pernas. E, obviamente, sofrer mutações genéticas. Obviamente, cada lugar do mundo, cada lugar criou uma espécie. O chinês, o japonês, que tem os olhos mais fechadinhos, talvez por causa do brilho da neve, ou então o olho mais aberto do cara africano, que tem que ver a hora que vem o leão, ou do índio, que é mais assim, mas ele também, sei lá, eu acho que esta ascendência, que não é negra, não é branca, mas é de todos, porque quando você sai do sol, a melanina vai mudando, dezenas de milhares de anos, vai mudando. Então nós somos nós temos uma origem muito pequena, não tão pequena, mas nós temos uma origem de onde começaram os homens a ficar em pé, foi no centro da África. E eu não estou com isso querendo dizer que o negro é superior, não é isso que eu estou falando. Há uma evolução, e esta evolução favoreceu aquele que andava de 4, que de repente passou a andar em duas pernas, e foi modificando. E eu ainda acho que daqui a 2000 anos nós seremos mais diferentes, porque vai mudando, muda o alimento, muda tudo. Então, eu tenho absoluta certeza que todos são filhos de Deus. Todos merecem o mesmo respeito.
Todos merecem as melhores oportunidades. Todos têm o direito de andar aqui ou lá e deixar de vir. E se não quiser também, dizer não vou, não quero. Todos têm direito. Isso que eu acho. Queria reiterar que um amigo meu falou assim, mas ele é o Morgan Freeman brasileiro. Eu acho que Morgan Freeman queria ser o senhor. Não, eu acho que Deus é brasileiro, deve ter sido o senhor. Não, eu encontrei o Morgan, quer dizer, faz tempo, foi uma vez só, e eu sou o maior admirador dele. Porque a gente sabe, eu já fui a vários lugares nos Estados Unidos, eu falo um pouquinho de inglês, não sou expert, mas falo razoavelmente, eu fui a vários lugares nos Estados Unidos. Tem lugares onde a luta recrudesceu, então o respeito cresceu com relação aos negros. Hoje nos Estados Unidos tem um governador, um presidente negro. Nós nunca tivemos um presidente negro no sentido lato, que eu acabei de falar que todos vêm da mesma raiz. Nós tivemos lá atrás um lá em 1918, 1924, que passava pó, porque ele era mais mulatado, a família dele, 1700 e tal, 1800, tinha que pintar a cabeça para parecer mais branco. Entende? Então, nós nunca tivemos um presidente negro, no sentido lato da palavra, um presidente negro. Não me lembro de nenhum governo em todos os estados do país. A gente teve no Rio Grande do Sul né? Tivemos no Rio Grande do Sul Celso Pita, né? São Paulo. Não, tem o Celso Pita que não foi bem. Não foi bem. Não tivemos mais ninguém, na verdade que temos uma senadora, duas, não sei o quê, não sei. Vice-prefeita de Salvador. Vice-prefeita de Salvador. Mas o que eu falo, é óbvio que eu estou falando de gente com qualidade, não é porque negro tem que ser, não, tem que correr atrás. Tem que aprender, se senhor, não senhor, com licença. Entendeu? Ele precisa saber como eu fui corrigido pelo Max Nunes, lá atrás que eu te falei. Quando eu falei para ele, fazer, ele falou, mim não faz. O que aconteceu? O que eu fiz? E eu fui procurar saber porque mim não faz. Não é? Então, tem que ir para a escola, já. Não pode ir quebrar a escola. Não pode ficar zangado porque a escola não tem que estudar. Tem que estudar. Se não tiver, aprenda a ler. Aprenda a ler. Não é tão difícil aprender a ler. Aprenda a ler. Eu conheço gente que nunca foi e que tem uma sabedoria maravilhosa e fantástica. Não me pergunte quem. São alguns que a gente vê na vida e que tem uma sabedoria. Uma das pessoas que me marcou muito foi um cego. O São Paulo, que era negro. Ele não tinha noção do que era negro, do que era branco. Ele sabia da gente, uma vez ou outra, chorando. Como aconteceu comigo na Associação Atlética São Paulo, onde já tinham promulgado a lei contra o preconceito, o negro poderia entrar em qualquer lugar, e eu fui a um baile em São Paulo, isso. Eu comprei o ingresso, porque eu ia ver uma mocinha, uma menina que eu era apaixonado por ela, e eu falei para ela que ia lá para dançar com ela, que não era bem dançar, era pular para cá, pular para lá, e quando eu comprei o ingresso, eu cheguei na portaria, o cara que era porteiro jogava bola comigo. Ele disse, não, você não pode entrar, mas por que eu não posso entrar? Eu disse, não pode. Não sei, porque você não é sócio, eu digo, mas o baile é público. Obviamente, com os olhos amarejando de lágrimas, envergonhado com o desrespeito. Entende? Então, veio o diretor, aquele que dizia que não podia entrar, que era um mulatão, beiçudo. Nos Estados Unidos ele é negro, mas aqui no Brasil, ele naquela época, era branco, e ele se dizia branco. Eu não estou preocupado com branco negro, eu estou preocupado com aquilo que foi conquista. Foi em 1958, não, foi antes. Eu fiz 18 anos. Então, a vergonha que eu senti quando o cara disse, você não pode entrar. Eu digo, por que eu não posso entrar? Porque eu sou negro. O tal diretor, o mulato, o Paraná, que era o governador, disse, não, isso aqui é só para sócio e tal, virei as costas e fui embora. E eu não quero fazer drama, não quero que ninguém chore comigo, ou chore por mim, ou chore sei lá por quem. O fato é que eu vim dois, no segundo quarteirão, na esquina do segundo quarteirão para cá, lá era o clube. Eu parei, isso era o quê? 10 horas, estava começando o baile. Eu entrei no bar do Alfonso Pravadelli, que era um italiano recém-chegado, no final dos 50, recém-chegado da Europa, da Itália, porque os filhos tinham sido guerrilheiros lá, né? E tiveram que fugir, porque os caras iam matá-los.
Eles eram de esquerda. Então, quando ele chegou lá, tinha o Marco, que era da minha idade, a gente conversava muito, brincava muito. E eu não estou fazendo isso, sabe, tragédia, não quero fazer tragédia. E lá ele perguntou, mas por que você não está no baile? Estava ele e eu. E eu expliquei para ele, chorando, da humilhação que eu havia sofrido. Então eu pedi para ele, me dá um copo de cachaça. Ele disse, mas você não bebe, você é um menino. Se o senhor não me der, eu vou beber em outro lugar. Aí o senhor Alfonso Pravadelli botou num copinho, assim, pequeno, botou lá. Eu quero mais. Porque eu falava um pouquinho de italiano, porque nos patrões eram italianos, eu entendia um pouco. Eu voglio più, mettilo là, voglio più. Ele, mas não, sei mato, não sono mato. Voglio bene allora. Obviamente eu peguei aquilo, botei e fiquei bêbado. E foi um dos dias mais tristes da minha vida. Mais tristes da minha vida, pelo desrespeito. Lá tinha um clube de regatas Tietê. Eu estou falando demais? Eu estou te contando isso? Não. Lá tinha um tal teatro Tietê, clube de regatas Tietê. O Tietê, que o Estado pegou, acho que foi o município, e transformou em praça pública. Neste clube, ninguém me contou, eu vi. Eu não sei nadar. Sabe por que eu não sei nadar? Porque ele é na beira do Rio Tietê. Porque naquele clube, nem no outro, eu como negro, nem no Espéria, que depois virou Floresta, eu podia entrar na piscina. O mais condescendente foi o Floresta, no qual, dele, do grupo, eu corri 3 São Silvestres. Uma delas eu cheguei morto, a outra um pouquinho melhor, e a terceira eu não tinha tênis de corrida. Então eu botei uma meia e um tênis horroroso, e aí a meia foi furando e foi cortando. E a corrida começava no São Silvestre e terminava ali na Ponte Grande, lá em São Paulo. E eu, obviamente, fui piorando a cada ano, né? No primeiro eu vi 320º, no primeiro. No segundo já estava no 400º. No outro, para chegar lá, foi um terror. Mas eu falei, não, tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Então, quando eu falo dessas coisas, não é de chororô. Eu acho que nós, brasileiros, negros, descendentes de africanos, como tem outros descendentes de italianos, descendentes de japoneses, descendentes de alemães, descendentes de franceses, dependendo de tudo que vem e que formaram esse país, eu acho que nós, como brasileiros negros, nós temos que nos unir, mas sem chororô. Sem chororô. Nós temos que marcar que daqui a 15 anos, daqui a 10, 15 anos, aqueles que têm vida para isso, não vai ter mais nenhum negro sem perspectiva. É isso que eu acho. Eu estou me permitindo falar. Antigamente eu não falava por medo, por receio de desagradar A ou B, mas eu quero que A ou B e B se lasquem, se não quiser. Eu estou fazendo um chamado para os negros. Leve seus filhos para a escola. Fumar maconha, cheirar cocaína, picar, não leva a nada. Não leva a nada. O que vai salvar seu filho, sua filha, é o conhecimento, é o respeito próprio. É ele que vai. Minha mãe, um dia que eu cheguei em casa, muitos anos, claro, eu estou velhinho, eu cheguei em casa e fui explicar para ela porque o lápis que eu estava levando era diferente daquele que ela tinha comprado. Ela foi comigo à escola. Eu tinha trocado. Aí quando chegou lá, eu falei, mas ela trocou. O aluno que eu falei, eu troquei com ele, porque ele tem 2, eu tenho 1, está faltando. Ainda tomei uma bolacha. Claro que no momento eu fiquei pau da vida, mas aquele foi um alerta para mim. Isso não... Hoje você não pode mais dar uma palmada na banda do menino, porque ele vai no juiz. E o juiz que não sabe absolutamente nada da vida contemporânea, da vida diária dessa criança, criminaliza o pai, embora tenhamos pais e mães terrores, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do pai que tem que estudar, tem que fazer. E eu estou falando isso com relação aos negros. Tem que estudar. Posso falar para lá? Pode. Você, jovem negro, você é homem, mulher, você é pai, você é mãe, vocês têm que botar os seus filhos para aprenderem o quanto é necessário para sobreviver o mais dignamente possível. Vamos deixar de conversa, no samba eu sou bom. Pode ser bom no samba, pode ser bom de tudo. Pode ser bom de outras coisas que dizem que o negro sempre é bem dotado. Mentira, não é não. Entende? Então, cuide dos seus filhos.
Não bote filho no mundo só para botar, eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 13. Não, bota aquele que você sabe que vai poder dar a ele tudo que ele necessita para ser um cidadão honrado, com respeito e com desejo de sobreviver. Nossa. Onde é que o público brasileiro, após esse belo filme, poderá apreciar, melhor dizendo, a sua apresentação? A minha? Sim. Não, tem uns filmes aí que eu fiz, mas eu estou vendo um filme bem bom até sobre o Pelé, que eu gostei muito. Tem um outro que eu assisti na televisão. Tem um filme aí sobre o Pelé, que está lá nos Estados Unidos, que eu fiz lá uma participação. O cara que leva o Pelé para o Santos. Está lá, feito pelos americanos, não sei o que houve, mas o filme está feito. E eu acho que está bom o filme, não por mim, mas o filme está bom, com uma ideia. O senhor interpreta quem no filme? O Valdemar de Brito, aquele que levou o Pelé para o Santos. Quer melhor? Quer melhor? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu falei demais, me desculpe, mas eu sou falastrão. Com licença. Os senhores sabem onde mora um certo Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso? Isso aqui é seu Vasco Moscoso de Aragão. Seu Vasco Moscoso de Aragão. Comandante Vasco Moscoso de Aragão. É, só de olhar pra ele dá pra se ver que é um homem de ação. Esse homem deve ter muita história para contar. Deve ter muita história para contar. Capitão de longo curso, esse aí. Eu acho que esse sujeito nunca botou os pés no navio. Exagerado, com suas balelas cheias de mulheres. Decidi vir pra cá porque nunca vi dois lugares tão parecidos com Periperia e Razmate. Uma ilha do Pacífico onde vivi uns meses. Como náufrago. Comandante, uma bosta. Pra mim, esse sujeito não é capaz de comandar nenhuma canoa. É mentira em cima de mentira. Comandante é uma pinóia. Levante a crista, Vasco. O marinheiro jamais se dobra à tristeza. Senhor Américo, não posso ajudá-lo. Jurei nunca mais entrar numa ponte de comando. Mas é a chance de esmagar essas serpentes, comandante. Juramento é juramento. Palavra de marinheiro não volta atrás. Eu descobri tudo! Comandante, um cacete! Perdão, comandante. Ele não sabe o quanto lhe devemos. Persista, que conseguirá. A verdade se saberá. Quem viver, verá. Eu nunca vi descaramento igual. Mentira, andaram me enganando. Já estamos, Oceano, novamente juntos.